Boa noite, seja bem-vindo a mais uma Terça Top. Estamos reunidos no nome do Senhor Jesus para partilhar a palavra de Deus. E nestas semanas temos partilhado já há algum tempo sobre a importância da palavra de Deus, a Bíblia, e da oração. E o papel e o lugar que cada uma delas tem na vida cristã. E eu afirmei que essas duas dimensões, a palavra de Deus e a oração, elas são como duas asas de uma águia, de um pássaro, que ele precisa para voar, né? Ninguém consegue viver uma vida plena com o Senhor sem a sua palavra e sem uma vida constante de oração. São essas duas ferramentas que o Senhor deu para nós nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos com a sua obra, com a sua vontade no mundo. Todo o processo de realização da vontade de Deus na terra passa pela disposição dos crentes em conhecer a sua palavra como ensino, como exortação, mas também como direção, como promessa para a nossa vida, e também a oração como parte importante da manifestação e da provocação do mover de Deus na terra, né? As ações de Deus por meio da fé e da manifestação do seu poder, elas são provocadas por meio da oração, né? De uma vida constante de oração e, claro, e submissão à sua palavra, mas não apenas uma coisa e não apenas a outra, né? Nós devemos nos dedicar intensamente a essas duas áreas da vida cristã e vamos perceber a maneira tão poderosa com que o Senhor se manifestará em nossas vidas. E na última Terça Top que eu ministrei, eu completei o ensino, né, da palavra de Deus bem rapidamente sobre a oração de intercessão, sobre a importância de nós intercedermos pela vida das pessoas, de nós pedirmos a favor da vida delas, né? E hoje eu queria partilhar também, de maneira bem rápida, né? Nós temos esta meia hora com você, eu queria partilhar um pouco sobre a oração de louvor e ações de graça. Elas são tão necessárias e tão importantes para a nossa vida. O louvor e as ações de graça são uma forma de nós manifestarmos também nosso relacionamento com Deus. É uma maneira de engrandecê-lo, de exaltá-lo e de glorificá-lo. E nós vamos perceber na Escritura que as orações de louvor e ações de graça, elas têm também as suas particularidades. Elas provocam algumas coisas espirituais na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e no mundo. E por isso é tão importante nós engrandecermos e louvarmos o nome do Senhor. É importante que a gente diga que o Senhor não tem nenhum interesse, em primeiro lugar, de ser paparicado, não? Com o nosso louvor, com as nossas ações de graça e adoração em palavras, né? Não é essa a intenção de Deus. Quando o Senhor diz para nós fazermos isso, Ele estava dizendo que as expressões do nosso coração, quando reconhecem todas essas verdades que a gente expressa no louvor e nas ações de graça, elas trazem uma manifestação especial de Deus em diversas áreas da nossa vida. Então o Senhor deseja ser louvado, engrandecido e adorado com as nossas palavras, mas acima de tudo, claro, com o nosso coração, com a intenção do nosso coração, porque se assim não for, é mera religiosidade e palavras lançadas ao vento, não? O Senhor Jesus lembra que certa vez que ele estava entrando em Jerusalém e as pessoas expressaram louvor a ele e crianças começaram a dizer Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, e os fariseus quiseram repreender essas crianças e essas pessoas e procuraram em Jesus um aliado, né? E eles disseram, veja, Senhor, mestre, né? O que essas pessoas estão dizendo, essas crianças estão dizendo. E Jesus disse, se eles não disserem, as pedras o dirão, né? Mas ele precisa ser louvado e engrandecido por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz.
É tão importante que isso aconteça. E o Senhor ainda diz que no dia do julgamento, todas aquelas pessoas que não louvaram e não bendisseram o Senhor em vida, vão fazê-lo depois no dia do julgamento. Todo joelho se dobrará diante de mim, diz o Senhor, e engrandecerá o meu nome. Porque louvor e ações de graça, eles são também uma manifestação de adoração. Adorar é reconhecer alguém como Senhor da sua vida, como seu Criador, como seu Deus. Então nós também adoramos a Deus por meio das palavras de louvor e de ações de graça. Eu quero compartilhar com você 4 áreas onde a Bíblia ensina que o louvor e as ações de graças podem e devem ser manifestados. A primeira delas, irmãos, é que o louvor e as ações de graças podem e devem ser expressão do nosso amor para com Ele. Nós amamos a Deus e por isso nós expressamos esse amor com palavras para Ele, né? Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, diz que nós devemos ser agradecidos ao Senhor na nossa vida. E no versículo 16, diz que as nossas ações de graça e o nosso louvor devem ser com gratidão em nosso coração. Então, o louvor e a adoração, eles sempre são também uma resposta da gente ao Senhor. Não deve ser algo mecânico, né? Automático, religioso, mas é, acima de tudo, irmãos, uma resposta a Deus por aquilo que Ele é para nós e por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Então, é uma expressão de amor quando nós bendizemos e glorificamos o Senhor com palavras, com hinos e cânticos, né, em nossos corações. Em segundo lugar, o louvor e as ações de graça são também uma forma de engrandecer a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Então, é uma expressão de adoração, é uma expressão de gratidão e é também uma forma de engrandecer a Deus. Veja, por exemplo, o Salmo 23, que muitos de nós conhecemos até de cor, né? E ali está dito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É uma forma de engrandecer a Deus e de expressar com as palavras bíblicas o que está dentro do nosso coração. Veja, por exemplo, também o Salmo 100, é uma expressão muito bonita de engrandecimento ao Senhor. Olha o que diz ali, né? Todos os salmos são palavras de engrandecimento que você pode usar na sua oração. Você pode ler o Salmo não apenas como texto bíblico, mas você pode dizer: Senhor, eu queria louvar a Ti agora com as palavras do Salmo 100. Como eu vou fazer agora? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hino de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Quando você for louvar e engrandecer a Deus com os salmos, você pode tomar a liberdade de aplicá-lo a você e usar na terceira pessoa, né, se referindo a Deus diretamente. Então você pode dizer, por exemplo, no Salmo 23, dizer:
Senhor, Tu és o meu pastor, eu nunca vou ter falta de nada. Eu Te agradeço porque Tu me fazes andar pela Tua vereda e pelo Teu caminho, e a Tua justiça estará sempre diante de mim. Eu quero Te louvar porque eu sou como uma ovelha que Tu fazes descansar nos Teus pastos verdejantes e Tu me levas sempre pelo Teu caminho. Mesmo que eu passe por situações de vale de sombra da morte, eu sei que Tu estás comigo, que a Tua vara e o Teu bordão sempre vão me ajudar. Diante do Satanás, Tu pões diante de mim um cálice de bênção e ele transborda, e eu bebo na presença do Satanás como alguém vitorioso. E eu sei que a Tua bondade e a Tua fidelidade vão me guardar todos os dias da minha vida e eu vou morar na Tua casa. Nós podemos fazer assim, irmão? Claro que podemos, devemos fazer assim. Fica até bem mais pessoal quando você toma os salmos e os aplica a você e dirige-se ao Senhor em louvor e gratidão. Você pode fazer isso também como testemunho aos irmãos. Quando você está junto com o irmão, orando, ou vão ter um momento de comunhão, você pode dizer: irmão, eu queria dizer para você que o Senhor é o meu pastor e eu nunca vou ter falta de nada, porque Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me guia pelas veredas da justiça, Ele cuida de mim como uma ovelha. Então você vai estar dizendo isso para os irmãos, e ao fazer isso está também louvando e bendizendo ao Senhor. Então você pode se dirigir às pessoas, aos seus irmãos e irmãs na fé, usando versículos e palavras do Salmo e da Bíblia para engrandecer o Senhor. Quando nós fazemos isso, estamos exaltando o nome maravilhoso do Senhor em nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa, né? Então você pode fazer isso livremente com a palavra de Deus nos Salmos e em outros lugares onde você quiser fazê-lo, né? Eu, com relativa frequência, eu leio até as cartas do Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, e as leio como bênção para mim, né? Eu as aplico na primeira pessoa, né? E assim a bênção de Deus também é manifestada na vida da gente. Como assim, pastor? Como é que o pastor faz? Eu vou dar um exemplo para você de Efésios capítulo 1. Eu oro assim: Senhor, eu quero Te bendizer porque Tu és o meu Deus bendito e o meu Pai. Tu és o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Tu tens me abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. E você me escolheu em Jesus antes da fundação do mundo, para que eu seja santo e irrepreensível perante você em amor. E eu sei que você me predestinou para ser seu filho e por meio de Jesus, segundo tudo que está presente de maravilhoso na Tua bondade, na Tua vontade. E assim você pode ir expressando uma carta, não apenas como leitura, mas como manifestação e expressão de louvor a Deus e da sua própria fé nele. Isso é algo maravilhoso que você pode fazer. Você pode fazer então nos Salmos, pode fazer nas cartas de Paulo ou em qualquer outro lugar da Escritura que você entende que ali você pode expressar louvor ao Senhor, né? Ok? A terceira maneira que a Bíblia diz que é ensino da palavra de Deus, que diz respeito ao louvor e adoração, ao louvor e às ações de graça, é que eles são uma forma, uma maneira de nos enchermos do Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós
podemos ficar cheios do Espírito Santo através do louvor e das ações de graça, das mais diversas formas. Inclusive, nós podemos depender aqui desta palavra, inclusive por meio de línguas espirituais que o Senhor nos concede falar. Então, todas essas formas, ações de graça, louvor, salmos, línguas espirituais, músicas que a gente canta para Ele, né? Diariamente em casa, no trabalho, no carro, na rua. Essas expressões todas, queridos irmãos e irmãs, elas enchem a gente com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquela pessoa da Trindade que faz com que tudo se mova, que faz com que tudo aconteça. É pela presença do Espírito Santo na terra que todo o poder de Deus, todo o amor de Deus, toda a virtude do Evangelho se manifesta no mundo. O Espírito Santo é o instrumento de Deus para operar o seu poder no mundo, né? Em Atos, no capítulo 1:8, como preguei recentemente, o apóstolo, o Lucas, né? Ele diz que, nas palavras do Senhor Jesus, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, as manifestações do poder de Deus vêm na medida em que nós vamos também nos enchendo do Espírito Santo. Então, querido irmão e querida irmã, é maravilhoso quando você pode reservar parte do seu dia, e não apenas na igreja, não apenas no culto, não apenas na célula, mas quando a sua vida cotidiana, a sua vida diária, pode expressar todas essas formas de louvor, de ações de graça e de gratidão a Deus. E Deus prometeu na sua palavra, prometeu, que à medida que nós vamos praticando isto, o Espírito Santo vai inundando a nossa vida, nós vamos ficando cheios do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Quem é que não quer viver cheio do Espírito Santo e manifestar todo o amor de Deus, todo o poder de Deus, toda a graça de Deus, todo o poder do Evangelho, e experimentar mudança de mente, mudança de comportamento, receber ousadia, coragem do Senhor para viver a vida cristã, para ministrar o Evangelho, para ter aquela disposição alegre no Senhor. Tudo isso acontece quando nós nos enchemos do Espírito Santo. E aqui o Paulo está dando uma dica preciosíssima para mim e para você, para ficarmos cheios do Espírito Santo. Olha que coisa simples, com expressões de gratidão, de louvor e ações de graça, por meio de hinos, por meio de cânticos espirituais, de oração em línguas, quando a gente, assim que tem algum tempo, né, em casa ou no trabalho, na rua, e a gente expressa isso, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, querido irmão. Você quer viver cheio do Espírito Santo? Você não pode menosprezar esta ferramenta que o Senhor deu para mim e para você, para a gente viver cheio dele. Se você não sabia, agora você já sabe. A partir de hoje, você vai dedicar mais tempo para louvar e para bendizer o Senhor com seus lábios e com seu coração. Você vai dedicar mais tempo, né, para hinos espirituais, para cantar ao Senhor, vai dar prioridade para um período maior de oração em línguas, porque tudo isso vai agitar as águas do Espírito Santo sobre a sua vida. É o que está dito aqui na palavra, irmão. Você vai poder viver isso intensamente no nome do Senhor Jesus. A terceira, então, qualidade do louvor e das ações de graça é nos permitir ficarmos cheios do Espírito Santo. Amém? E a quarta característica das ações de graça e do louvor que aparecem na Bíblia é que elas são também uma forma de manifestar a presença de Deus. Quando nós
desejamos que a presença de Deus se manifeste, então o louvor e a adoração são um meio muito eficaz de fazer isso acontecer. Mas, claro, né, não de forma religiosa, automática, né, como um papagaio que aprendeu uma frase automaticamente, mas não sabe o que está dizendo. Claro que é do fundo do coração. Claro que deve ser sempre buscar ser uma expressão daquilo que a gente é com o Senhor, né? Então, manifesta a presença e o poder de Deus no mundo. No mundo. Eu vou dar um exemplo do Velho Testamento e um exemplo do Novo. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, em 2 Crônicas, no capítulo 20, e versículos 21 e 22, há um episódio muito interessante envolvendo um rei de Israel. E ele está sendo ameaçado por povos vizinhos de ser ele e o seu povo serem destruídos. E nesse capítulo 20, então ele sai para a batalha com o povo. E ali então está dito no capítulo 20, versículos 21 e 22, diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E olha o que diz a palavra: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Enquanto o povo de Israel cantava e louvava ao Senhor, junto com o seu rei, Deus moveu o seu poder e destruiu todos os seus inimigos que estavam em volta. Olha que coisa fantástica. Então o pastor está querendo dizer que louvor, gratidão, ações de graça é uma forma de batalha espiritual? Sim, nós acabamos de ver isso aqui nesta história que acabamos de ler. Há um pequeno trecho dela aqui de 2 Crônicas 20. Então nós podemos batalhar espiritualmente com Deus por meio do louvor e da gratidão ao Senhor. Por quê? Porque o louvor e as ações de graça sinceros, eles também são uma manifestação de fé. E quando a gente está se movendo em fé, diz a Escritura, a mão de Deus se move. Olha que coisa maravilhosa que Deus pode fazer através do seu louvor e da sua gratidão. Muitas vezes os nossos lábios se abrem para murmurar, para reclamar, para lamentar apenas. E claro que há momentos onde a gente possa estar nessa condição. Mas a Bíblia diz que jamais, jamais nós devemos deixar de louvar e de bendizer ao Senhor, porque quando nós menos esperamos, a nossa situação, a nossa circunstância pode mudar. Você já experimentou fazer isso? Talvez você esteja num momento cansado e abatido ou desanimado. Experimente louvar a Deus. Experimente bendizer a Ele. E você vai ver a alegria retornar ao seu coração. E você poderá ver, através disso, a manifestação poderosa de Deus a seu favor e a favor das pessoas pelas quais você possa estar orando também. E um exemplo do Novo Testamento, ele está em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 diz a Bíblia que Paulo e Silas haviam sido açoitados porque estavam pregando o Evangelho e expulsaram o demônio de uma moça que era um espírito adivinhador, e os assim chamados donos daquela moça, porque ela era escrava, né, ficaram ofendidíssimos porque não teriam mais a possibilidade de lucro e mandaram prender o Paulo e o Silas
E não apenas isso, mas também os açoitaram. Perdão. E ali em Atos capítulo 16, os versículos 25 e 26, dizem que o Paulo e o Silas estavam presos com cadeias. Eles estavam provavelmente ou pendurados pelas mãos em alguma parede, ou sentados com as suas mãos e pés atados em troncos, né? Diz que a Bíblia que eles estavam assim, depois de terem sido açoitados. Então, uma situação muito penosa para os dois, né? E aí, a palavra de Deus diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Que coisa maravilhosa! O louvor liberta. Há um livrinho escrito alguns anos atrás com este título: O louvor liberta. E você pode ter certeza disso. Muitas vezes, talvez na sua vida pessoal, nas suas dores e preocupações, nas suas ansiedades, você esteja orando e clamando e insistindo com Deus. E claro, você deve fazer isto mesmo. Mas experimente também louvar o Senhor. Experimente também engrandecê-lo. Naquele momento, Paulo e Silas decidiram não falar a Deus sobre as suas dores, não falar a Deus sobre as cadeias, não falar a Deus sobre as chicotadas que levaram. Eles decidiram naquele momento louvar ao Senhor e engrandecer a Deus por tudo que eles podiam viver no próprio Deus. E enquanto eles louvavam e bendiziam ao Senhor, a situação se mudou completamente. E todas aquelas pessoas, junto com Paulo e Silas, foram poderosamente, sobrenaturalmente libertos. O carcereiro, se você conhece a história e vai lê-la depois, o carcereiro, vendo que todos os prisioneiros estavam soltos, ia se suicidar. E Paulo imediatamente disse para ele não fazer mal nenhum a si próprio. E o resultado disso foi que o carcereiro e a sua família receberam a Cristo como Senhor e Salvador em suas vidas. Por quê? Porque Paulo e Silas estavam dando graças e louvores ao Senhor com hinos. No meio de uma situação tão desesperadora e difícil, eles bendiziam ao seu Deus e Deus transformou aquele mal em bem. Você não quer experimentar essa arte do louvor e da adoração e de ver o poder de Deus se manifestando e transformando a vida da gente? Ora, você pode fazer isso, irmão. Desenvolva esses hábitos e o Senhor vai fazer grandes obras na sua vida. Esta noite nós ministramos a sua vida, a nossa própria vida, que louvor e ações de graça são expressões de amor a Deus. Eles são também uma forma de engrandecer o Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. É também uma forma de nós nos enchermos do Espírito Santo. E também é uma forma de manifestar a presença e o poder de Deus no nosso meio. Então, querido irmão e irmã, você que me ouviu esta noite, pratique na sua vida de oração, pratique as ações de graça e louvor das formas mais criativas e diversificadas que a Bíblia apresenta, e você verá a mão poderosa de Deus agindo na sua vida. Vamos orar. Querido e amado Pai, nós te damos graças esta noite, te bendizemos, te glorificamos pelo privilégio que temos de te adorar, de te bendizer e te exaltar com as nossas palavras, mas acima de tudo com o nosso coração e com as nossas intenções. Nós dispomos o nosso coração para ti, Senhor, queremos dizer que te amamos e que desejamos te louvar de todo o nosso coração. Abre, Senhor, os nossos lábios e nós te cantaremos louvores para sempre. Abre o coração dos meus irmãos que estão me ouvindo e vendo, para que eles experimentem, Senhor, a tua boa,
agradável e perfeita vontade em suas vidas, também por meio dos louvores e das ações de graça. Eu abençoo cada um desses irmãos com esta palavra e peço que ela produza frutos abundantes na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, uma boa noite para você e um beijo no coração. Fique na doce paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Até a próxima Terça Top.